Chega mais perto. Mais perto. Não tão perto. Tá bom aí. Posso te dar um conselho? Pegue o alho. Coloque nas janelas. Coloque os alhos na porta. Frite o alho. Não. Coloque cruzes na parede. Pode se benzer. Traga água benta. Pois hoje iremos falar sobre esse país que inspirou Drácula. A história é real, inclusive. Vamos falar sobre Romênia. O país onde que tem castelos lindíssimos, mas também foi fonte de inspiração para Drácula. Vou contar tudo sobre isso aqui nesse vídeo, então fica aqui e deixa o like. Se não deixar o like, já sabe. Tu não vai deixar o like, só isso, mas deixa o like, por favor, né? É isso. Vamos falar sobre a Romênia, minha experiência visitando esse país e as minhas coisas que aconteceram comigo, porque sempre tem um babado que aconteceu comigo. Nesse vídeo você verá eu me perdendo no meio da floresta. Você vai ver eu visitando os castelos, visitando a capital Bucareste, né? Então fica aqui comigo, deixa o like. Romênia foi um dos primeiros países que eu visitei e que eu decidi visitar por conta da sua natureza, da sua história, da sua geografia também, da literatura de Bram Stoker, que é um escritor irlandês que escreveu sobre Vlad. Vou explicar mais sobre isso no final do vídeo. Vamos começar sobre a capital. A capital da Romênia se chama Bucareste. Bucareste é uma cidade também que eu visitei bastante. Bucareste tem um charme legal. Eu acho que é uma cidade que deveria ter mais hype, porque é muito barata e tem muito a oferecer. Tem jardins muito bonitos, tem uma vida noturna até que legal. As pessoas de lá, de certa forma, eu gostei, entendeu? Então não tenho nada a dizer. A primeira vez quando eu fui lá, eu tive um empecilho que foi, o meu passaporte tinha poucos carimbos, então a polícia suspeitou que eu poderia estar fazendo alguma coisa. Quando eu falei que era brasileiro, eu não sei o que eles pensavam. Tive que me explicar, tive que mostrar minha conta bancária, né, pra eles, e tive que falar minha profissão, demonstrar que eu era empregado. Acho que eles pensavam que eu queria migrar para a Romênia, eu acho. Então, quando eu estava lá sendo interrogado pela polícia, na primeira vez que eu pisei na Romênia, eles me fizeram várias perguntas. E quando eu falei que eu era da área da saúde, eles fizeram perguntas até um pouco cômicas, por exemplo. Quantas células tem no corpo humano? Como se chama o lado esquerdo do coração? Mas eu sei que eles estavam tentando identificar se eu estava falando a verdade. Tudo bem, depois de eu sair da polícia lá, eu pedi um Uber. O Uber foi muito atencioso comigo. E, gente, eu tenho um problema muito grande. Eu erro muito nas datas do hotel de entrada. Eu não sei o porquê. E, inclusive, quando eu cheguei lá em Bucareste, eu cheguei num sábado, sendo que eu tinha marcado para entrar num domingo. E então o meu voo era de sexta para sábado, eu cheguei um dia antes e eu fui tentar ligar para hospedagem e eu não estava entendendo muito bem. Então o Uber ligou para mim, conversou com a moça da hospedagem, a dona de lá, e ela falou: olha, ele tá muito adiantado, tá um dia antes, mas não se preocupe, pode entrar. Ela foi uma querida. E por conta disso eu me hospedei até mais 2 vezes lá, que foi 3 vezes. Por conta que ela foi muito solícita comigo e me ajudou, enfim. A hospedagem foi legal, eu achei bem barata, bem em conta. A cidade de Bucareste é muito interessante, tem coisas para fazer tanto de dia e de noite, mas os parques, como esses parques aqui que eu visitei, foram um diferencial, gostei muito. E lá tem um parque onde que tem sobre cultura da Romênia, sobre os primeiros povos de lá. A Romênia é um país balca e por decorrência disso ela faz fronteira com Moldávia, Ucrânia e outros países. Visitar Bucareste foi interessante, lógico que tem pontos que são um pouco assim diferentes. Eu vi muito ainda da arquitetura soviética em alguns pontos. Eu achei isso um pouco interessante, porque como se mantém. Mas assim, eu achei que a cidade até é segura. Não me aconteceu nada. Eu estava saindo da França para a Romênia. E quando eu pedi opiniões sobre a Romênia, as pessoas falavam que é um país totalmente inseguro, que acontece muito furto. Eu não me senti inseguro, pelo contrário, me senti muito seguro. Eu gostei de visitar lá, senão eu não teria visitado mais vezes. Depois de alguns dias que eu estava na capital, eu decidi ir para o interior. Tem 2 cidades que me interessou bastante, na verdade 3. Eu vou começar falando por Sinai. Sinai é uma cidade que é bem perto, eu acho que é 1 hora de trem. O trem de lá funciona bem. Eu peguei na capital,
É uma cidade bem pequenininha, mas eu achei uma cidade muito charmosa. Eu fui na Romênia, tanto no verão quanto no outono. Eu não fui no inverno. Assim, eu gostei do clima e quando eu tava em Sinai, eu visitei o Peles Castle, que é o Castelo de Peles. Pra mim, na minha humilde opinião, eu vou falar mais depois do Bran Castle, que eu visitei. Mas o Peles Castle, eu acho que teve aquela impressão tão gigantesca em mim, porque eu nunca tinha ido num castelo na minha vida. Tinha uns motéis na minha cidade que pareciam um castelo, mas eu nunca fui lá, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu nunca fui nesse tipo de lugar. Eu, hein? Mas não fui, entendeu? Mas isso não conta, né? Mas o castelo de verdade eu nunca tinha visto de perto, entendeu? Então, quando eu vi o Palace Castle pela primeira vez, gente, que momento da minha vida. Eu fiquei super, super feliz. Eu me lembro que eu paguei em torno de, pra visitar, tu tem que pagar, né? Lógico. O trem até a Sinai é em média eu acho que no máximo uns 50 reais pra chegar nessa primeira parada. No máximo. Acho que até é mais barato do que isso, viu? Mas eu paguei um ticket mais caro porque eu queria ficar me movimentando para vários lugares. E para entrar no castelo também tem que pagar. E é super barato. Vou colocar o preço aqui para entrar no castelo. E sim, você tem que reservar. Você pode pagar lá na hora. Eu não sei como funciona agora, mas eu sei que eu reservei para visitar lá. Então, às vezes é até bem disputado para chegar lá. E quando eu cheguei e vi esse castelo medieval pela primeira vez, que eu nunca tinha visto um castelo medieval na minha vida, foi uma experiência até assim emocionante. Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma música medieval. A tour para chegar nesse local foi assim meio complicado, porque primeiro eu tava usando GPS e meu GPS, meu Deus, de novo, meu GPS não funcionando porque minha internet estava ruim. Então eu andei pela cidade de Sinai. A cidade de Sinai é tão lindinha, tão bonitinha, tão charmosa. Eu adorei. Visitei então vários pontos, eu passei o dia todo andando, porque eu queria conhecer com calma, no meu tempo, sem guia turístico. Eu queria, de certa forma, me perder dentro da cidade. Só que o Google Maps, olha aí Google Maps, hein? Bora atualizar, viu? Não sei como tá funcionando agora, mas quando eu fui lá, 4 anos atrás... Que diabo é isso que o GPS me mandou pra cá? Meu pai amado. Ele me jogou para fazer um atalho por dentro de uma floresta. Gente, eu vi uma armadilha de urso. Eu acredito que seja uma armadilha de urso. Se não for de armadilha de urso, seria de um animal bem grande, porque a armadilha era grande. Meu Deus. Olha isso, o GPS me mandou para chegar no teleférico daqui. Irmão, tô no meio da selva. Diabo, é isso. Tem até armadilha para animal, acho que é para urso. Oh, meu Deus. Aí se morrer aqui... Só quero dizer que o último álbum da Lady Gaga é péssimo. Não gosto. Já acha isso? Oh, meu Deus! Então eu fiquei andando, eu acabei me perdendo dentro dessa florestinha e fiquei com medo. Meu Deus, não confio no GPS sempre. Nossa, que vista bonita. Morrer aqui não é uma opção, mas olha, bonito, hein? Entendeu? Eu fiquei todo me tremendo. Cheguei tremendo na igreja. Tentaram me matar com aqueles remédios, tentaram me dopar, eu tô me tremendo bem aqui, cheguei passando mal na igreja. Entendeu? Mas aí, quando eu comecei a avistar o castelo, né, valeu a pena. Tava chovendo no dia, inclusive, né, porque eu fui no outono e no outono chove bastante. Quando tu entra, tu pode ficar à vontade pra ficar explorando. Eu preferi não ir com guias. Assim... Eu tenho uma coisa pra mim que eu prefiro ver da minha forma. Às vezes eu prefiro com guia, às vezes sem guia. Isso tudo depende de como é que eu tô me sentindo. Mas eu preferi ir sem guia mesmo. Então eu vi armaduras, isso castelo medieval. Pinturas medievais. E a história em si do castelo é incrível. Eu gosto bastante. Então foi muito interessante visitar esse castelo. Acho que é um dos meus castelos favoritos. Depois eu visitei outros castelos ali na Europa também. Mas depois disso, eu resolvi pegar já um trem para Brasov, que é Brasov em romeno. Cheguei em Brasov de noite, eu resolvi dormir lá e no outro dia começar a visitar. Brasov é uma cidade muito bacana. Os cafés de lá são um charme à parte. A comida e a culinária também são a parte muito boa. Porém, gente, eu nunca comi uma comida com tanto alho na minha vida. E eu não gosto de alho, inclusive. Então tive um problemazinho, porque assim, eu acho que eles estavam com medo do Drácula, né? Pra inventar uma culinária
cheia de alho. Eu acho que isso influenciou o escritor a escrever sobre essa questão de alho, eu não sei. Nossa, é uma culinária bem carregada de alho, né? E, assim, mas é boa. Olha que eu não gosto, mas eu consegui degustar e aprovar. Eu acho muito boa. Aí, na cidade de Brasov, eu resolvi ir para o castelo Brancaster. E no castelo de Brancaster foi a inspiração para o escritor poder escrever a história do jeito que ele quis. Sim, é uma fanfic, gente. Sinceramente, dizer que o Vlad era sim, um vampiro. Mas sim, ele era um conde Drácula, porque Drácula em romeno é diabo, né? Filho do diabo. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados. Obvious, né? Mas sim, era uma fanfic, não tem prova suficiente que ele era tudo aquilo que estava descrito, mas sim, ele era conhecido como um sanguinário porque ele foi uma das pessoas que estava à frente para a defesa da Romênia contra a invasão turca no tempo, então ele é conhecido como Mãos de Ferro. Há evidências que dentro do Bran Castle ele passou 2 meses lá reclusos, tem muitas evidências fortes para isso, mas não é totalmente aceita. Quem é esse cara? Vladimir, ele é romeno e ele era uma das autoridades que naquele tempo lutava contra a invasão turca. Basicamente isso. Então, como esse escritor islandês se inspirou nessa história, é um pouco mais dizendo sobre coisas que ele ouviu e coisas que ele se inspirou para fazer essa ficção. E sim, não tem muita coisa que não é verdade não, gente. Esse negócio das virgens, enfim, viver, enfim. Inclusive, esse escritor, ele nunca esteve lá no Bran Castle. Ele nunca esteve lá. Mas ele escreveu essa ficção. É ruim isso? Não, porque assim, é uma ficção até que hoje permanece, uma ficção extremamente famosa, que originou filmes como Drácula, e nossa, inúmeros filmes. Basicamente, essa história mística de vampiro, essas coisas já existe há muito tempo. Mas graças a esse livro que se criou essa estrutura sobre vampiros, enfim. Depois disso, eu resolvi voltar para Bucareste. Eu acho que sim, a Romênia tem muito a oferecer, entendeu? E se você for para lá, cuidado com o GPS, viu? Para não se perder em cada birimboca como eu me perdi. Tomem cuidado, entendeu? E a Romênia tem uma da maior população, assim, que são esse pessoal. Para você saber quem são esse pessoal que são intitulados como ciganos, na verdade é uma população romani. Há muitos anos atrás, né? São uma população que migraram ali da Índia, de uma parte da Índia para a Europa. Mas, assim, tem uma história toda por trás de um povo, assim, eles não são indianos, não se considera europeu, é uma coisa meio complicada ali, que é um contexto bem... Mas, enfim, essa foi minha experiência visitando a Romênia, das primeiras vezes que eu visitei. A Romênia hoje em dia ela é bem conhecida pelos festivais de música eletrônica, ela é conhecida também sobre outras festas que acontece lá, e cada vez mais o turismo lá está ficando maior. Já era assim agradavelmente grande, mas está ficando bem maior. Eu acho que ainda assim vale visitar bastante a Romênia se você for querer saber de história medieval, outras histórias assim, então eu acho que vale a pena. Lógico que tem a Lituânia também, que isso é para o próximo vídeo, mas a Romênia sim, eu voltaria com certeza. É isso.